Uma pessoa me fez uma pergunta e eu achei interessante a gente conversar sobre esse tema aí, em relação à questão da empatia, porque essa é uma via de mão dupla, tá? E nós vamos conversar aqui e eu vou explicando o motivo pelo qual eu vejo como uma via de mão dupla essa questão. A empatia, a compreensão, né, a solidariedade, ela é algo extremamente importante para nós, no sentido de saúde psíquica, tá? No sentido de vida, de pulsão de vida, de sentido de vida. Por que uma via de mão dupla? Nós precisamos tomar um certo cuidado, porque nós não vamos estar ao lado de pessoas com saúde mental o tempo todo. Nós não estaremos ao lado de pessoas bem intencionadas o tempo todo. Então, nós temos aí um risco, o risco de ser usados e o risco também de nos afastarmos tanto das pessoas e julgar essas pessoas e distanciar. Geralmente, uma pessoa que foi muito traumatizada, machucada por alguém, tende a se afastar e desacreditar e não ajudar ninguém, não estar ao lado de ninguém, justamente porque já sofreu muito, né? Enquanto que outras se escravizam em função das pessoas, abandonam a própria vida. Então, aí existe esse perigo muito grande. Mas nós, seres humanos, nós somos seres totalmente sociáveis. Desde o momento em que somos gerados, nós somos seres bem diferentes dos demais. O nosso psiquismo, ele é composto a partir da interação com a outra pessoa. O bebê, ainda na barriga da mãe, através dos órgãos dos sentidos que já estão prontos, ele já começa essa percepção e, de certa forma, essa interação. Então, nós, seres humanos, somos sociáveis e dependentes uns dos outros. Um bebê que, ao nascer, ele não é observado, ele não é visto, ele não é enxergado como a coisa mais linda que acaba de chegar no mundo, esse bebê, ele poderá ter sérios problemas psíquicos, porque ele precisa absorver o outro para que ele se componha como humano. Essa é uma diferença. O psiquismo do ser humano, ele é composto a partir dessa interação com outro ser humano. Então, esse contato, ele já é de extrema importância desde o momento do nascimento, tá? E mais, esse contato, bom dia, Adriana, esse contato no sentido também do outro perceber a empatia, a importância que alguém atribui a ele, isso é fundamental, mesmo sendo uma pessoa adulta, né? Eu já trabalho há muitos anos, né, na área da psicologia, da psicanálise, e vocês imaginam que, mesmo eu já tendo conhecimento que eu consegui adquirir, quero adquirir mais, mesmo eu tendo toda uma fundamentação de trabalho, muitas vezes, quando vocês me escrevem, e muitos escrevem inbox, olha, obrigada, você foi assim, extremamente importante o que você disse, fez a diferença. Isso funciona muitas vezes como dar sentido, essa devolutiva, essa empatia, esse carinho. Então eu penso, bom, eu estou estudando, a partir desse material que eu consigo estudar e organizar, eu consigo organizar a minha vida financeira, e graças a Deus, muito bem, mas eu também preciso dessa empatia, dessa devolutiva. Amores, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ainda há pouco eu postei a Chumbres, que é a minha cachorra, é uma vira-lata. Eu tenho
Olha que coisa mais linda. Eu tenho vários cachorros, mas tem entre eles. E a Chumbre, olha, gente, que delícia! Mas o detalhe é que nasceram 8. 8. Quando eles começaram a nascer, eu avisei meu filho e a minha neta veio para cá, a Alice, ela tem 6 anos. E foi muito legal porque ela pôde participar, assim, vendo o nascimento, a cachorrinha tirar aquela pele, né, que envolve de cada cortar. Ela corta o cordãozinho umbilical de cada um deles. E aí ela pôde participar. Só porque chegou lá pelo quinto, ela disse: não, vó, pelo amor de Deus, agora para, chega. Ela estava toda feliz, mas eu achei uma graça, porque ela falou: agora não dá mais, chega. Só porque continuou nascendo. Acho que eram 10 horas da noite e todo mundo nascendo. Ó, vou mandar lá para a mamãe de volta, que ela já deve estar sentindo falta. Olha que coisa mais gostosa, gente. Coisa mais linda do mundo. Eu não sei como será, porque são 8, aí eles são todos iguais, são 4 meninas e 4 meninos, tudo assim, tudo com essa mesma cor. Bom dia, fofinhos demais, né, Adriana? Bom dia, Zique, né? Eu tô aqui tentando ver direitinho o nome de vocês sem óculos, para não atrapalhar. Gente, agora eu tô aqui pensando, são 8 vacinas, meu Deus, ração para todo mundo, remédio para verme para todo mundo, veterinário para todo mundo. Jesus! Se alguém quiser levar, eu estou doando, tá? Mas do contrário, ficarão aqui. Bom, pensa na cachorrada. Hoje é um dia que eu faço o programa Vida e Saúde e da rádio. E às vezes eu tô aqui na rádio e eles estão por aí gritando, latindo, porque eu já tenho 4, né? Então, nossa, vão ser muitos cachorros. Aí eu já aviso pro pessoal, gente, ó, eu não tenho como segurar a cachorrada. Eles vão latir, vão fazer barulho mesmo. São muito fofos, né? Muito bom. Então, amores, vamos lá. Em relação à empatia? Bom, existem pessoas que foram muito machucadas, então se afastam e não conseguem. O assunto da live, do rádio, hoje nós vamos falar sobre influenciadores, tá? Na rádio hoje. Hoje, influenciadores. Daqui a pouco eu vou postar para vocês lá o link. Bom, então, em relação à questão da empatia, às vezes vocês vão perceber uma pessoa assim muito reservada, uma pessoa dura, com respostas duras, mas saibam que é possível que essa pessoa tenha sofrido muito para chegar nesse nível de não enxergar o outro, tá? É bem provável que houveram aí alguns traumas e essa pessoa resolveu se fechar completamente. Mas existem também aquelas pessoas que elas são extremamente empáticas. Elas tiram delas para oferecer para o outro, mesmo que aquilo venha fazer falta para ela. Ela sempre prioriza o outro. E aí, nesse caso, nós também vamos verificar um comportamento, eu diria, disfuncional no sentido de trazer um certo prejuízo. Porque vai colocar o outro sempre, né? E com isso, eu sempre digo assim, você pode e deve alimentar o tanque emocional das outras pessoas, mas o seu tanque emocional não pode ficar vazio. Então, precisa ir em busca daquilo que é alimento para você, alimento emocional. Mas algumas pessoas se doam tanto que elas acabam adoecendo, né? Elas acabam não tendo mais nada para oferecer, tá? Então, essa questão da empatia, ela precisa ser olhada a partir de um olhar muito assim específico. Agora, nós também temos às vezes a tendência
justamente por não ter conhecimento a respeito do psiquismo do ser humano, nós temos aí a tendência de julgar as pessoas e ter dificuldade no aspecto da empatia. Então pensar assim, mas fulano poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo e não faz, então eu não serei solidário, porque a própria pessoa deveria enxergar isto. Mas veja, isso é tão complexo, amor, isso é tão complexo. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Numa família, nós tivemos aí um período de luto grande da pandemia, né? E também algumas perdas com acidentes, né? Agora no sul, né? Morreram muitas pessoas. Então, vocês vão reparar que às vezes na mesma família tem aquela pessoa que diante de um luto, diante de uma perda de um ente querido, ela chora, ela lamenta, ela sofre, mas depois ela consegue ficar de pé e dar conta da vida. Tem aquela pessoa que é como se nada tivesse acontecido. Não, tá tudo bem, a vida continua. Bom, essa pessoa com esse posicionamento, a gente já sabe que é alguém que tem dificuldade em entrar em contato com a realidade. Tem um positivismo tóxico, né? Até na rádio da semana passada a gente falou, né, sobre o positivismo tóxico. No positivismo tóxico, essa pessoa, ela não observa as próprias emoções, ela ignora. É um positivismo do tipo assim, tudo tem que dar certo independente de qualquer coisa. Então, ela não para observar que aquilo pode ser sofrimento. Então, é essa pessoa. Agora, esse indivíduo que diante de um luto, de uma situação como essa, age de forma positivista, de forma tóxica, não vai ficar assim para sempre, vai funcionar assim por um tempo. Depois que passar alguns anos, essa pessoa ela vai desabar. Por que que ela vai desabar? Ela vai desabar porque ela não elaborou, ela não foi ao encontro dessas dores. Ela se atropelou, vamos dizer, emocionalmente. Então, mais tarde essa pessoa vai adoecer, tá? Fatalmente vai adoecer. E tem aquela pessoa que mergulha nessa perda de uma forma tão profunda que ela não consegue mais se levantar. Ela fica meses, anos, e ela só fala naquela perda e ela não se levanta. E aí, esse indivíduo tem muita dificuldade em receber empatia das pessoas que estão ao redor. Porque as pessoas elas vão se cansando e se torna objeto de julgamento. Algo do tipo assim, nossa, chega, para de se lamentar. Onde está a resiliência? Fica de pé, pessoa chata, chega. Ah, tá se fazendo, me poupe. Bom, existem de fato as pessoas que a gente chama ganho secundário. Aquela pessoa que adoece e ela não quer sair daquele lugar porque ela está sendo beneficiada. É o indivíduo com ganho secundário. Então, é aquela pessoa na família que pode ser aquela doentinha, eternamente doentinha, e que todo mundo faz tudo por ela, e que ela não precisa fazer nada, e que ela é muito frágil. Pode ser que haja aí um ganho secundário, do tipo assim, vou continuar nesse lugar que eu estou, porque ele é muito cômodo, eu não preciso lutar por mim, e todos vão lutar porque eu sou a vítima. Tem isso, tem um ganho secundário. Mas também tem uma outra questão muito importante. Muito importante. A forma que uma questão afeta uma pessoa é totalmente diferente da forma com que afeta outra pessoa. Porque cada psiquismo é um mundo. Compreende? Cada ser humano é um mundo. Por isso que esses aconselhamentos,
O trabalho de coaching, agora muito na internet, ele não surge tanto efeito. Porque você não pode colocar toda a humanidade dentro de um único caldeirão. Porque o que serve para um pode não servir para o outro. Então, nós tivemos agora esse incêndio lá nas ilhas do Havaí. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela foi para lá para ajudar a trabalhar. E é muito interessante porque todos passaram ali na ilha, perderam as casas, perderam parentes, estresse pós-trauma, porque tiveram que correr para o mar, né? Para não morrer queimado. Mas manter-se no mar por várias horas, alguns morreram. E o medo da morte, ver tudo aquilo. Então é incrível porque aquelas pessoas daquela comunidade, e a maioria são parentes, porque é uma ilha muito fechada, a gente está falando dos nativos, né? Cada um reagiu de forma diferente. Um entra em estado de choque e fica parado. O outro começa a correr e salvar os outros que estão ao redor. O outro começa a fazer planos, como que ele vai levantar a casa dele agora. O outro pensa em suicídio. E por quê? Por que cada pessoa reage de forma diferente, muitas vezes, diante de um fato muito parecido com o que acabou de acontecer com o outro? Porque o psiquismo do ser humano, ele é muito complexo. Ele é totalmente diferente de uma pessoa para outra. Então, vejam, nós estávamos falando a respeito da questão da perda. Uma pessoa fica adoecida por anos diante de uma perda e o outro, que seria o mais saudável, é aquele que sofre, que lamenta e aos poucos ele vai se recuperando. Mas a gente pode estar falando aí, tem uma questão muito importante sobre psiquismo para a gente entender, para eu que trabalho com traumas, eu sou uma cientista da área de traumas, né? Então vejam, nós temos o chamado trauma primário e o trauma secundário. O trauma primário e o trauma secundário é sempre quando uma pessoa sofre o mesmo trauma dentro de uma mesma temática. Dentro de uma mesma temática. Então, vamos pensar das pessoas que perderam as casas no incêndio. Então, pensa aí numa criança que aos 5 anos de idade houve uma enchente e ele perdeu a casa de um dia para o outro. E teve que ir para a casa de parentes e sofreu muito. E a criança, perdeu a casa. Trauma. Trauma é um conteúdo maior do que ele pode suportar. E essa pessoa agora tem 40 anos de idade e está lá na ilha, né? E de repente houve esse incêndio junto com esse tornado e a casa queima. Vocês podem ter certeza que esse indivíduo, ele será um indivíduo destes que vão adoecer. Porque esse trauma de perder a casa pelo incêndio, nós vamos chamar de trauma secundário, dentro da mesma temática da perda da casa que ele sofreu com 5 anos de idade. 5 anos de idade, quando perdeu a casa por uma enchente, trauma primário. 40 anos de idade, perdeu a casa pelo fogo, em função do fogo, trauma secundário. Então, assim, a questão da empatia, empatia é sofrer com o outro, estar com o outro, entender o outro. A questão da empatia, ela vai ficando muito difícil na humanidade, porque nós estamos nos tornando muito individualistas. E a gente presta pouca atenção no outro e achamos que as pessoas, elas deveriam agir exatamente como nós agimos. Por isso é que a questão do conselho não dá certo. Se vocês tiverem alguma pergunta, algo para acrescentar, pode escrever, tá? Que a gente vai lendo aqui. Uma vez eu fui participar de um encontro, de um congresso entre professores e tinha uma pessoa ali que era dessa área de aconselhamento. E ela falando que o conselho é muito importante.
Mas quando você dá um conselho para alguém, você está dentro de uma linha positivista, porque você está falando algo para aquela pessoa que o seu psiquismo faria, que você faria, que você tem energia psíquica para fazer. Você tem combustível para fazer. Mas você pode estar dando esse conselho para uma outra pessoa que não tem o mesmo combustível, a mesma visão psíquica que você. E ele não vai fazer. E depois que você dá esse conselho e o outro não faz, vem uma condenação, um julgamento negativo a respeito desse outro. Ah, porque ele poderia ter feito, inclusive eu disse que ele deveria ter feito. Na época eu disse, faça, mas não fez. Então, foi um pouco complicado aí nesse congresso, porque a pessoa estava falando muito nesse sentido positivista, de dar o conselho, de dar a direção para o outro, mas de forma cuidadosa eu fui mostrando que quando você dá um conselho para alguém, você dá o conselho que serve para você, para a sua estrutura mental, para o seu psiquismo. Dificilmente essa mesma receita serve para o outro, porque ele tem outro psiquismo. Compreende? Então, ser empático é muito difícil, porque ser empático não é você verificar que o outro está precisando, você oferece e a partir dali você cobra, porque você está oferecendo e o caminho é esse. Porque você está falando com outro psiquismo. Ser empático, na verdade, é se aproximar do outro o máximo possível para estar ao lado e não exigir do outro. Porque você não tem como exigir do outro. Porque se trata de outro psiquismo. Djalma, a subjetividade do sujeito faz com que o mesmo estímulo tenha respostas diferentes em cada sujeito. Fantástico, Djalma. Eu sou psicanalista, Djalma, e você deu uma resposta na linha comportamental fantástica. Obrigada pela contribuição. O mesmo estímulo vai proporcionar respostas diferentes, porque o psiquismo do outro é outro psiquismo. Então, nós temos a dificuldade na empatia, porque no fundo, nós temos dificuldade em compreender o outro. Nós achamos que o outro é uma cópia nossa. Entende? O máximo da falta de empatia, que é muito comum em pessoas narcisistas. O narcisista não tem empatia. Então, um narcisista, ele vai numa festa de aniversário. Ele não consegue pensar na pessoa e pensar, eu vou comprar um presente que tem a ver com essa pessoa que eu estou indo no aniversário dele. Não, o narcisista, se ele der um presente de aniversário, ele vai dar um presente que seria o ideal para ele. Ele chega a comprar, se for uma roupa, o número dele. Mesmo, ele não consegue ver que esse número da roupa que comprou para ele não serve no outro, porque ele não enxerga o outro. Aí nós vamos ver o máximo da falta de empatia, né? Eu que agradeço, aprendendo muito com você. Obrigada, Djalma. Então, eu não consigo sair do meu lugar e estar ao lado do outro, com o outro, aceitando o outro e tentando conhecer o outro. Na verdade, tudo que eu estou fazendo é fazendo uma projeção do meu psiquismo e achando que o outro tem que ser uma extensão da minha mente. E isso é muito difícil, porque nós vamos julgar a outra pessoa de forma negativa, nós vamos exigir da outra pessoa o que ela não tem para oferecer, nós vamos colocar essa pessoa em uma situação mais difícil do que ela já se encontra, né? O trabalho terapêutico, ele vem muito ao encontro
dessa questão de quem é você que chega para a terapia. Então, às vezes a própria pessoa não possui autoconhecimento, então juntos nós vamos fazer isso. Eu não posso projetar o psiquismo da Sandra nos meus pacientes, porque cada um é um e eu preciso mergulhar no mundo de cada um. Então, empatia é a tentativa de me desprender de quem eu sou, para aí sim olhar para o outro, conhecer o outro, estar com o outro, sem julgamento. Porque a partir do momento que eu julgo, eu estou projetando o que é meu no outro, o que eu faria. E aí não vai dar certo nunca. Uma pergunta com base na psicanálise. É comum a pessoa cobrar do outro baseado na repetição de um padrão que ela viveu no seu desenvolvimento? Sim, é comum. Por quê? Porque existe na psicanálise o mecanismo de defesa da projeção. O que seria o mecanismo de defesa da projeção? Aquilo que está em mim como objeto de sofrimento ou como algo de felicidade, a minha tendência é não enxergar o outro e também projetar o que está em mim no outro. Então eu vou te dar um exemplo. Nós temos ali uma pessoa muito amorosa, uma pessoa muito até ingênua, uma pessoa que não seria capaz de fazer mal para ninguém. Então, o que ela vai fazer? Quando ela conhece uma vizinha nova, e ela nem falou ainda com a vizinha, mas ela vai até a casa da vizinha com um prato de bolo para falar, vizinha, seja bem-vinda, ela terá essa inocência dentro dela e ela vai olhar para essa pessoa e pensar, nossa, que vizinha maravilhosa que acabou de mudar para o lado aqui da minha casa. Porque como ela não tem malícia, ela não consegue também perceber os sinais do outro, que o outro pode não ser essa pessoa assim tão pura quanto ela acha que é. E o oposto também pode acontecer. Então, assim, tanto nesse sentido de percepção do outro, emocional do outro, como também físico. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho uma amiga e a gente até já conversou sobre isso, por isso que eu uso aqui como exemplo e ela não se importa. Essa amiga, quando ela se tornou adolescente, ela começou a ter uma disfunção alimentar comendo muito. Então, ela engordou muito. E durante esse tempo que a gente ainda estava passeando juntas, ela ainda estava descontente com o próprio corpo. Então, nós estávamos na praia e passou uma moça fazendo caminhada. E essa moça estava de biquíni, e inclusive estava com um tênis e de biquíni caminhando. E ela deitada olhou para mim e falou assim, nossa, pensa, não tem nem noção essa pessoa. Gorda desse jeito, com esse peito enorme, de biquíni fazendo caminhada na praia. Não tem vergonha. E aí, por um tempo assim, eu olhei para ela e mudamos ali de assunto. E depois eu retomei esse assunto com ela no sentido de pensar um pouco e ajudá-la um pouco. O que ela fez? Ela projetou naquela moça que estava passando toda a dor dela em relação ao próprio corpo. Então, sim, né? Aquilo que foram vivências passadas, e sejam elas positivas ou negativas, há uma tendência de agora olhar o outro a partir da minha dor. E aí eu não enxergo o outro. Tá?
Então a resposta é sim, nesse sentido, tá? Esse é o motivo que muitos namoros não dão certo. Esse é o motivo pelo qual muitos casamentos não dão certo. Porque quando uma pessoa, uma mulher ou um homem, procura um namorado, uma namorada para casar, e vai no primeiro encontro, por exemplo, não vai com uma abertura possível para enxergar quem é essa pessoa. Se de fato eu tenho a ver com essa pessoa para namorar, para casar, para noivar. Não. Vai para esse encontro com a expectativa interna daquilo que se deseja. E aí, ao ver essa outra pessoa, não enxerga a pessoa, projeta quem deseja. Então, é muito comum, depois de um tempo de namoro, ou até de casamento, a pessoa falar assim: quando eu comecei a namorar, essa pessoa não era assim. Claro que no início do namoro a pessoa muda um pouco, mas de uma forma muito mais profunda, ela diz: não era assim. Depois que a gente se casou é que a pessoa se revelou. E agora eu vejo uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Bom, a outra pessoa pode ter se comportado de forma diferente, mas a maior porcentagem disso não é essa questão. A maior porcentagem é que eu não enxergava essa pessoa durante o namoro. Mas com a convivência, com o passar do tempo, com o início do casamento, aí eu me permito enxergar essa pessoa quem ela é de fato e começo a verificar que ela não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque no início eu projetei o meu desejo e eu não enxerguei quem o outro é, né? Então esse é um dos motivos pelos quais muitos relacionamentos não dão certo. Agora, o processo de empatia, ele não é um processo fácil. Porque estar junto, aceitar o outro como ele é, sem esse julgamento, sem querer mudar o outro, eu preciso estar muito bem com o meu próprio psiquismo para eu conseguir fazer isso. Porque se eu estou cheia de traumas, cheia de dores, a minha tendência será a projeção. E eu vou enxergar aquilo que eu não gosto em mim, no outro, e vou julgar o outro a partir disso. Mas mesmo quando eu tenho autoconhecimento e eu tenho empatia, eu preciso também verificar uma questão. O ser humano, quando descobre que pode crescer, que não precisa repetir padrões, usando a tua fala, né? O ser humano, quando ele descobre que ele não precisa ser como os pais educaram, que existe a plasticidade neural, que ele pode remodelar o cérebro, existem a cura dos traumas, que eu posso trabalhar para dar conta, que eu posso crescer emocionalmente, nós vamos começar esse processo. Mas esse processo, ele é gradual. Ele não acontece de um dia para o outro. E quando eu estou no início do meu processo de crescimento, eu posso ter a tendência de julgar, não ter a empatia, não ter a aceitação das pessoas que estão lá atrás, que não conseguiram ainda crescer o que eu consegui crescer. Nós precisamos olhar para as pessoas que decidiram crescer no sentido de que compreender que o avanço é gradual, é um passo de cada dia. Hoje ela não compreendeu isso, mas amanhã ela vai compreender. E eu, longe de ser uma pessoa perfeita para julgar o lugar que o outro está. Porque eu posso achar que eu já cheguei num lugar pleno e não perceber o quanto eu ainda preciso crescer. Então, a empatia, ela também precisa existir com a minha própria pessoa, né? Muitas vezes eu não tenho empatia com a Sandra.
Por quê? Porque eu não tenho paciência, porque caiu de novo no mesmo buraco que caiu há 2 anos atrás. Então eu preciso entender que o crescimento é gradual para minha pessoa e é gradual para o outro. Então eu preciso ser empática, me perdoando, compreendendo, me propondo ao próximo passo, estando ao lado do outro, dentro daquilo que ele se propôs a crescer também. Então, é um crescimento gradual e contínuo, né? E conforme o outro vai compreendendo, ele também vai se propondo a isso. Mas assim, amores, eu estou falando dessa pessoa que se propôs ao crescimento, tá? Eu tenho 56 anos de idade e eu me propus ao crescimento na morte do meu filho caçula. 21 anos mais ou menos de idade eu tinha. A partir da morte do meu filho caçula, ali eu começo um processo de uma tentativa de autoconhecimento, porque eu precisava me perdoar, porque eu achava que eu era culpada por ter mantido ele vivo, eu achava que eu era culpada por ele não estar vivo. Eu achava que eu deveria ter feito mais ou deveria ter feito menos, dependia do dia do autojulgamento aí. E então eu precisei passar por isso no sentido até de dar conta de continuar vivendo, no sentido de não me matar de dor, mais ou menos isso. E ali eu começo a estudar e ler e entender e até tem uma história que eu já contei aqui para vocês e eu conto às vezes em palestras, que eu julgava as pessoas até então pelo sapato que elas estavam calçadas. Aí tá o ponto que você traz. Eu não tinha sapatos quando eu era criança. Eu tinha uma chinelinha havaiana e na maioria do tempo eu estava descalço. Meus pais, embora tinham uma fazenda enorme, mas dentro de uma simplicidade muito grande, eu passava muita necessidade. Tanto de alimentos como de objetos, né? E aí, como eu não tinha, assim que eu ganho a possibilidade de comprar as minhas próprias calçados, com 16 anos em diante, eu já trabalhava e já me mantinha, eu começo a julgar as pessoas pelo sapato que ela estava calçada. Se tivesse calçado com um bom sapato, eu já pensava assim, é uma pessoa maravilhosa. Mesmo que fosse um crápula, mesmo que fosse um narcisista, mesmo que fosse um psicopata, entende? Mesmo que fosse um perverso, estava com um bom sapato, era uma boa pessoa. E se fosse uma pessoa extremamente íntegra, maravilhosa, mas tivesse com um sapato ruim, e naquela época existia o tal do quichute, que eu odiava, porque eu achava feio, eu julgava que era uma pessoa horrível. Então, assim, o nosso julgamento e a falta de empatia, muitas vezes, ela vem desses preconceitos, né? E a gente não se permite enxergar quem a pessoa é. Eu olhava de forma muito prática para o sapato e não olhava para quem a pessoa era. Então, nesse momento que eu começo a entender tudo isso e passar por um processo terapêutico, estudar e lutar, ali eu começo a tentativa do meu crescimento. E aí, uma questão em relação à empatia de forma muito prática é que eu parei de julgar as pessoas pelo sapato que elas estavam calçando. Já tive que chute. Sim. Eu acho que o primeiro sapato que eu tive, o primeiro calçado, né, o primeiro calçado que eu tive, de fato, vamos dizer assim, já foram aos 6 anos de idade, porque antes eram só chinelinhas, e foi um quichute. E sabe aquele quichute assim que já não cabia mais no pé, que o pé já ficava meio enroladinho, porque ele não acabava, né, o quichute? E então, muitos traumas aí em relação a isso, né? Então, eu passando por esse processo, eu desejo agora crescer. Eu passo a desejar enxergar o ser humano, independente do calçado que está calçado. E aí eu começo esse processo de tentativa de crescimento. Caí muitas vezes, levantei muitas vezes, mas eu acho que eu tenho sido persistente. E mais tarde isso se torna a minha área de trabalho. Porque a psicanálise, ela nada mais é
do que essa possibilidade de fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Não no sentido positivista da coisa, mas no sentido de empatia com você, empatia com o outro, identificar as dores, elaborar essas dores para ser essa pessoa melhor. Então, assim, quanto menos eu elaborei as minhas dores, mais eu vou julgar as pessoas que estão ao meu redor. Mais ou menos isso. Quanto mais eu conseguir crescer nesse degrau da escada da vida emocional, mais eu serei compreensiva com o outro e empática. Nosso tempo está acabando, vou me preparar para a rádio, mas eu gostaria de fechar com uma questão importante. Quando nós não conseguimos estar com o outro e fechar no nosso mundo, não ser empáticos, não ser solidários, nós vamos adoecendo cada vez mais, porque nós precisamos do outro ser humano. Nós precisamos até do olhar do outro ser humano, o olhar de amor. Quando alguém nos olha com amor, nós sintetizamos dopamina, serotonina e conseguimos ser pessoas mais felizes. Então a felicidade, queridos, não está em ir para Disney, para Marrocos. A felicidade está em receber o olhar de amor do outro, porque isso muda a minha química. Mas a gente só vai conseguindo fazer isso conforme nós vamos dando conta das nossas dores. E no sentido de empatia, numa questão mais prática, dar alimento para aquele que tem fome, passar uma roupa para aquele que já é idoso e já não tem mais condições de passar. Isto traz muita cura. Tem um seriado na Netflix sobre, acho que é pessoas que alcançaram 100 anos, eu não lembro bem o nome, mas um dos itens que essas pessoas se repara na vida dessas pessoas é exatamente o se doar, o cuidar do outro. Esse egoísmo de que tudo é para minha própria pessoa, isso mata. Quando eu cuido do outro, emocionalmente eu recebo cura. O humano é assim, tá? Pode-se dizer que a senhora sublimou a energia para buscar o conhecimento. Sim, uma sublimação positiva. Seria esse o mecanismo de defesa? Seria. Acertou de cheio. Só porque você vai verificar num autor chamado David Maldasky, da Argentina, que a sublimação, ela tanto pode ser uma sublimação positiva, como ela pode ser uma sublimação negativa. No caso de passar a estudar, sublimação positiva, porque é algo que alimenta a minha pulsão de vida, que me ajuda a crescer. Existem a sublimação negativa, que poderia ser autodestrutiva, tá? Eu posso, por exemplo, numa sublimação negativa, começar a trabalhar compulsivamente, carregando um peso enorme no meu trabalho prático, fazendo faxina, limpando, me tornando aquela pessoa que limpa tudo. E aí eu posso começar a destruir meu corpo. E começo a ter dores, e vou quebrar a rótula do meu joelho, vou destruir com a minha coluna. Sublimação negativa, né? Muito bem. Então, os mecanismos de defesa, eles são úteis quando eles são exitosos. E aí, nesse caso, eu fui para uma sublimação exitosa. Muito bom. Muito obrigada pela sua contribuição e pelas suas perguntas. Amores, o nosso tempo acabou, mas a empatia, a ajuda ao outro, a estar com o outro é de extrema importância. Só para fechar, uma vez eu ouvi o contar do Caligares, que é um psicanalista famoso que morreu recentemente. Quando ele se formou, ele ainda era muito novinho. A psicologia tem isso, né? A gente se forma muito jovem, com pouca experiência. E ele, acho que a história foi mais ou menos assim, ele foi procurar emprego num lar de crianças e não deu certo. E aí ele sai, senta na calçada
e vem uma das crianças e parece que senta ao lado dele e olha para o rosto dele e passa a língua no rosto dele. E ali ele começa a observar aquela criança e observar aquela ação daquela criança. E ele percebe o quanto aquela criança estava sedenta de vínculo, de estar com, né? E aí ele acaba olhando com um amor profundo para aquela criança e ali ele começa a observar a importância dos vínculos. Então a grande questão na empatia é quem é o outro e de que ele precisa. Quem sou eu e quais são as minhas carências? É estar com o outro e oferecer. Não é dar conselho e exigir que o outro seja como eu sou. Porque cada psiquismo é um psiquismo. Cada história é uma história. Cada trauma é um trauma. Então, ser simpático com o outro, ser empático com o outro, ser solidário com o outro, é estar com, independente de quem seja. Eu disse numa live, tome muito cuidado para você não se tornar escravo de narcisista. Então, esse é um ponto também para se prestar atenção. Não é porque nós somos empáticos que vamos nos propor a ser escravos de pessoas doentes. Equilíbrio em tudo. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada.